O intestino ele é responsável por absorver os nutrientes, ele é responsável por digerir, ele é responsável por fazer a barreira. Só entra no meu corpo quem o intestino deixar. Há uma comunicação em tempo real do intestino com o cérebro. Se o intestino não está saudável, a mente também não está boa. Endometriose, ovário policístico, aumenta o risco de infecções e, consequentemente, de infertilidade no futuro. Tudo isso também está relacionado a um bom funcionamento do intestino. Essa microbiota ela precisa estar em equilíbrio. E aí, quando a gente tem uma desbiose, quer dizer o quê? Que eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Uma pessoa que ela já tem um mau cheiro assim, né? Quando usa o banheiro, pode procurar um especialista, Pode ser porque um tem sinal. alguma coisa errada. Não é normal a gente ficar sem evacuar. O ideal é a gente evacuar todos os dias. Tem gente que tem preconceito e não gosta mesmo de olhar para as fezes. Conheço Olha, gente. tem sangue nas fezes. Fezes pretas é sangue que está vindo do estômago. Tenho visto muito desse monjaro de pobre que o povo chama. A gente tá correndo risco, Vanessa? Quem não toma água, bebe água de cocô. É, porque o corpo vai buscar água de algum lugar. Barriga estufada, gases, cólica, prisão de ventre, diarreia, cansaço, irritação, mau humor, dificuldade para dormir. Já sentiu algum desses sintomas? Vou te contar que eles podem estar dizendo algo sobre o seu intestino. O problema é que pouco se fala sobre a saúde intestinal, né? E muitas pessoas sentem vergonha de abordar esse assunto, até mesmo com os médicos. Essa falta de conversa acaba mantendo mitos antigos e abrindo espaço para desinformação. Por isso, no De Bem Com Você de hoje, vamos falar sobre modulação intestinal. Você vai entender como que a microbiota impacta a sua saúde física e mental e descobrir pequenos hábitos que podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar. Eu sou a Nicole Fonseca e vem comigo conhecer os convidados desta edição. Gisele Furtado, médica, ginecologista e especialista em fertilidade e menopausa. Seja muito bem-vinda, Gisele. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. O prazer é nosso de te receber. Gente, olha quem tá aqui hoje. Jefferson Manuel, psicólogo e psicanalista. Jefferson já participou do De Bem Com Você no passado, né, Jefferson? Bem-vindo de volta. Olá, Nicole, uma alegria estar com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Olha só, gente, Vanessa Costa, nutricionista, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Nicole. É um prazer estar aqui para a gente falar desse tema que é realmente um tabu. Pois é, vamos desmistificar muita coisa por aqui hoje, hein? E claro, Isabela Hoffman sempre presente. Sempre juntas. E hoje com essas pessoas maravilhosas, cheias de dúvidas. E eu e a Isa, a gente já conversou sobre esse assunto nos bastidores, né? Foi até daí que saiu a ideia de fazer esse programa. Mas, Isa, você imaginava que esse tanto de sintoma que eu citei aqui no início poderia estar relacionado ao intestino? Porque eu não imaginava. Ô, Nick, esse tema foi, inclusive, assim, depois de muita coisa que a gente viu na internet, a gente foi pensando, muitos sintomas que às vezes a gente desconhece, que a gente acha que não tem relação com o intestino. Pois é. E aí, dentro de tantas informações, eu comecei a perceber que realmente, eu mesmo, como eu tenho muita enxaqueca, eu associo sempre a enxaqueca a alguma coisa que eu comi. Não sei se eu tô certa. Vamos descobrir. Eu sempre associo. Às vezes eu falo assim, nossa, gente, não devia ter comido aquela fritura porque me deu enxaqueca. Mas sabe uma coisa que eu sempre escuto, assim, quando a gente fala de intestino? O pessoal fala que tudo começa pelo intestino, né? E aí, como é que é essa história? Assim, como assim tudo começa pelo intestino? O Nick, eu brinco, porque lá no consultório tem as almofadinhas de cocô, o meu porta-lápis é de cocô, e o pessoal chega, nossa, tudo cocô aqui. Porque o intestino é vida. E tudo começa mesmo pelo intestino. Por quê? O intestino ele é responsável por absorver os nutrientes, ele é responsável por digerir, ele é responsável por fazer a barreira. Então, só entra no meu corpo quem o intestino deixar. Quem ele não deixar não vai entrar. Então, e ainda, o intestino é um órgão neuroendócrino. Então, ele produz hormônios, ele vai produzir também serotonina, dopamina e tem a inervação do vago, que é o nervo que comanda o sistema nervoso central. Então, ele começa lá no intestino. Então, tudo começa no intestino. E daí que vem, então, aquela questão que outra coisa... Gente, sobre intestino, todo mundo fala uns trem, né? E hoje a gente vai entender o que o pessoal fala que é o nosso segundo cérebro. Como assim? É justamente por causa disso. Porque a inervação do vago começa no intestino e o vago, ele é o que manda as mensagens lá para o sistema nervoso central.
Além do que, se eu tiver um intestino muito permeável, que é aquele intestino poroso, que ele está irritado, está machucado, começa a entrar toxinas, essas toxinas podem ultrapassar a barreira hematocefálica, que é a barreira que protege o cérebro. E aí sobrecarregar esse sistema nervoso central. Nossa, então é muito maior do que o que a gente imaginava, né? Sim, com certeza. É interessante que esse nervo vago que a doutora falou, ele é responsável pelo eixo de conexão entre o intestino e o cérebro. Então, há um eixo de conexão aí, há uma comunicação em tempo real do intestino com o cérebro. Então, esse nervo vago, ele é o responsável por levar e trazer essas informações. Há uma conexão. E é interessante também que o intestino funciona de forma autônoma. Eu ia falar isso. É o que a Isa falou sobre a questão da dor de cabeça, sobre os alimentos, então influencia diretamente. E ele consegue sobreviver sozinho. Ele não precisa dos outros órgãos para ele funcionar. Então, ele vai fazer, por exemplo, nessa questão da enxaqueca, ele tem muita relação, por exemplo, com alergias alimentares. Então, às vezes você tem uma alergia alimentar e aí vai provocar essa questão da enxaqueca, porque essa alergia, muitas das vezes, ela pode estar conectada tanto com uma dificuldade da digestão daquele alimento, quanto também um não reconhecimento daquele alimento e aí uma resposta imunológica. Mas também tem a questão das toxinas. Então, quando você ingere muita toxina e esse intestino está muito permeável, essas toxinas vão adentrar, aí é aquilo que eu falei, vai passar lá para o cérebro, vai sobrecarregar e vai dar dor de cabeça. Gente, então assim, é um todo, né? A gente sempre fala que a gente tem que pensar na saúde de forma integral. E eu fico pensando, doutora Gisele, nós mulheres, assim, e principalmente essa mulher que está entrando ali no processo da menopausa, é diferente, assim, ou não? É igual para todo mundo? Pegando o gancho do que a Vanessa falou, poucas pessoas sabem que esse aumento da permeabilidade do intestino piora a maior parte das doenças ginecológicas. Então, piora a questão da endometriose, ovário policístico, aumenta o risco de infecções e, consequentemente, de infertilidade no futuro. Então, tudo isso também está relacionado a um bom funcionamento do intestino. Então, quando a gente tem uma permeabilidade, essa porosidade aumentada, eu não tenho eliminação daquele excesso de estrogênio que o meu corpo pode estar produzindo. E aí eu reabsorvo aquilo e eu pioro a minha endometriose, por exemplo. Gente, olha só. Além do que, na menopausa, vai ter, então, uma alteração da microbiota intestinal normal. A mulher entrou na menopausa, ela já tem uma alteração da microbiota. O que é microbiota? Explica pra gente. Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho na desbiose, né? Porque o assunto é muito interessante. A microbiota intestinal, ela é formada pelas bactérias que tem no nosso intestino. O nosso corpo tem mais bactéria do que célula. Não. Então, essa microbiota, ela precisa estar em equilíbrio. E aí, quando a gente tem uma desbiose, quer dizer o quê? Que eu tenho um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Onde, no meu intestino, eu tenho bactérias do bem e bactérias do mal, que a gente chama gram positivo e gram negativo. A gente tem que ter uma quantidade maior de gram positiva para fazer a proteção do nosso corpo, do nosso intestino e do nosso corpo. E a gente tem que ter a gram negativa em menor quantidade. Por exemplo, Escherichia coli é uma bactéria que é comum do nosso corpo, mas ela não pode estar em alta quantidade. Tem muita mulher que tem infecção urinária de repetição quando faz o exame para avaliar que tipo de bactéria que é a Escherichia coli. E aí, o que essa Escherichia coli está fazendo no intestino? No trato urinário, era para estar no intestino. Essa mesma bactéria, ela pode ir para dentro do útero e causar infertilidade por infecção crônica. Pois é. E aí, então, era uma bactéria do intestino e como que ela vai Ela faz parar? Translocação. É isso que eu ia falar, mas é justamente porque existe uma desbiose, um desequilíbrio dessa microbiota. A bactéria do bem está em níveis menores, não conseguem sobrepor a do mal. E aí, essas bactérias do mal estão em maior quantidade, vão translocar, vão migrar. Aí vai para o trato urinário, vai para o útero. E pode circular também na corrente sanguínea. Eu estou impressionada, porque eu vejo que ninguém preocupa com o intestino. Não. Então, assim, a nossa missão tem que ser, a nossa preocupação, ela tem que ser manter esse equilíbrio. Sim. Entendi. E eu falei alguns sintomas aqui no início para provocar, né? Mas pensando aí nesses sintomas, vamos falar deles assim, tem como eu saber, eu identificar... Que eu tô com algum problema, né? Como que a pessoa vai saber que o intestino... Por exemplo, você falou do intestino poroso, eu já falei, ai meu Deus, como que eu vou saber se meu intestino é poroso ou não? A primeira coisa que eu falo, gente, é que a gente tem que analisar o tipo de cocô.
Eu falo que tem o padrão ouro de cocô. E todo dia não necessariamente é o normal. Não, né? Assim, tem que ir todo dia, mas estar indo todo dia não é exatamente estar normal. Exatamente. Às vezes a consistência não está legal. Está alterado. Então, o normal é a gente fazer cocô todo dia, evacuar todos os dias, porém, essas fezes têm que estar no padrão ouro. E aí é muito interessante, porque chega lá no consultório, eu tenho a escalinha de Bristol, para poder mostrar para o paciente me mostrar, né? Eu pergunto, qual que é o seu cocô aqui? Aí ele, nossa, mas quanta intimidade, a gente vai conversar disso mesmo. Eu, não, é preciso, é necessário, vamos conversar aqui. E aí, qual que é, então, a fezes ideal? É aquela salsichinha, geralmente marrom, ela tem que estar macia, sem sujar muito papel, não pode ter o odor muito forte. Isso já é um sinal que está em equilíbrio. Agora, por exemplo, o paciente ou a pessoa, né, que ela até tem esse tipo de fezes, porém ela tem muitos gases e aí um gás com um odor muito forte. Isso já caracteriza para mim que eu tenho maior crescimento de bactéria do mal na luz do intestino. Olha só. Por quê? Porque esse odor é causado por duas substâncias que é produto da fermentação dessas bactérias, que é a putrescina e a cadaverina. O nome já fala tudo. Né? Nossa, cadaverina já é tenso. Não tem aquela coisa, pode encomendar o caixão que a alma já foi. Então é tipo isso. Então a pessoa que ela já tem um mau cheiro assim, né, quando usa o banheiro, pode procurar um especialista, Pode ser porque um tem sinal. alguma coisa errada. Porque Poderá dá um sinais. cheiro, mas não tão... Não. Porque realmente tem um que é bem E desconfortável, é interessante que essa questão que a gente está dialogando aqui pode nos remeter a um alerta. Por quê? Se o intestino não está saudável, a mente também não está boa. Não está sã. Então é importante, não está sã. Então é importante ter um cuidado com a alimentação. Como será que está a nossa alimentação? Será que estamos nos Começa por preocupando isso. com isso? Sim. Porque talvez seja uma fase anterior, né? O sintoma é esse, mas o que eu posso fazer para que eu não chegue a esse sintoma? Essas bactérias mesmo, elas são do corpo, mas a alimentação influencia. O Jefferson falou muito bem. A coisa começa pela boca. Então, quando a gente cultiva maus hábitos alimentares, a gente tem uma alimentação muito vinculada a fast food, fritura, açúcar em excesso, ultraprocessados, farinha branca e uma baixa ingestão de fibras. Então, como pouco legumes, verduras, frutas, isso vai gerar um desequilíbrio da microbiota. A bactéria do mal adora os ultraprocessados, adora açúcar, adora gordura. Mas a bactéria do bem adora fibra, ela adora o legume, a verdura. Por quê? Quem protege o nosso intestino é a vitamina D, é o ômega 3, é o zinco. Então, a gente vai encontrar isso numa alimentação de ultraprocessado? Não, a gente vai encontrar isso numa alimentação de qualidade. E aí, essa bactéria do bem, quando ela encontra essa alimentação de qualidade, ela se alimenta desses alimentos e começa a produzir um ácido graxo de cadeia curta, que é o que faz o muco protetor do intestino. Então, é aí Cria uma que o barreira de intestino proteção. começa a fazer a barreira e ele não fica tão poroso. Olha só. Mas sabe, assim, vocês estão falando, eu fico pensando, a pessoa que às vezes ela tá ali, mau humor, tá irritada, não tá conseguindo dormir bem, né? Não tá bem emocionalmente, ela vai descontar, às vezes, na comida, Na né, comida, Jefferson? sim. E aí vira um ciclo, porque... E como que... Que difícil. Exatamente, é um ciclo vicioso. Por quê? Quando você tem essa alteração intestinal, a gente aumenta a produção de cortisol, porque o cortisol é o hormônio da resposta inflamatória. Só que o cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da ansiedade, é o hormônio da irritação. E toda vez que o cortisol sobe, ele já sinaliza para o cérebro, porque ele também é hormônio do despertar. Então, ele sinaliza para o cérebro, olha, ela vai acordar. Se ela vai acordar, ela precisa de energia. Comer, Se ela precisa vai de querer energia, comer. ela precisa comer. E, geralmente, ainda entra aquela informação de que precisa comer carboidrato, porque para o cérebro, É o que vai dar a energia energia mais imediata, né? barata é glicose. Então, aí a gente começa a tentar descontar aí nesse tipo de alimentação e vai E criando. a gente tem uma relação com a comida muito de benefício, né? Assim,
de se presentear com a comida. Se eu estou mal, se eu não estou legal, então eu quero comer. Você não vai pensar quando você está mal que você quer comer uma verdura, uma fruta. Você quer compensar no que é mais calórico, no que é mais doce. doce. Dar um afago, né? Um Exatamente. chocolate, então a gente ainda tem muito essa relação com a ainda comida. Ainda tem a questão da socialização também, né? Eu tenho um professor que fala assim, você não convida a pessoa e fala, vem cá em casa comer um brócolis. assim, vem cá em casa, vamos comer uma pizza, né? Nós mineiros. E é interessante o que a Nikele está trazendo, né, justamente com a Isa nessa pauta, porque o psiquismo para a saúde mental, ele não se reduz à mente. Psiquismo significa alma. Então, é um complemento. Como seres tripartidos que somos, corpo, mente e espírito, então é necessário estarmos atentos a todas essas instâncias, porque não adianta cuidar apenas da alimentação, ou cuidar da alimentação e não cuidar das emoções, ou cuidar das emoções e não cuidar da alimentação. É um construto. Tem que ter um É preciso ter esse equilíbrio para chegarmos aí, né, digamos assim, no mínimo possível, necessário de uma sobrevivência adequada. Eu falo isso muito do paciente que vai fazer cirurgia bariátrica. Porque ele vai para a cirurgia bariátrica assim, para resolver a questão do peso e da compulsão alimentar. Mas ele não trata o psicológico com relação a isso. E aí ele começa a ter válvulas de escape e volta a reengordar. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma parente em casa que ela, quando teve um problema psicológico da filha, né, assim, um problema sério de saúde, ela começou a beber leite condensado. Que era uma coisa que o estômago dela, que era bariátrico, aceitava. Né? Então a gente tem muita essa relação de não ajustar o psicológico. A necessidade ali do afago da comida, gente, é difícil. Exatamente. E não é só isso não, gente. O paciente de bariátrica, ele tem um desvio. Então, geralmente, a gente tem 2 tipos de cirurgia bariátrica. Um que você corta um pedaço do estômago e joga fora, e o outro que a gente faz um desvio, onde a gente diminui o estômago, pega a alça do intestino e liga lá naquele pedaço diminuído. E aí, esse desvio, ele faz com que o alimento não passe pelo pâncreas. E o pâncreas é o órgão que produz as enzimas digestivas. Então, esses alimentos não vão ser digeridos bem. E nem quando tira um pedaço do estômago, porque tem menor produção de ácido gástrico. E aí, o que acontece? Eu crio a desbiose. Eu altero a microbiota aí também. Nossa. Então, eu já começo a ter um potencial para que esse paciente tenha alterações, por exemplo, na necessidade de comer determinados alimentos. E também tem alterações emocionais. Então, está muito vinculado a essa parte. A pessoa pós-bariátrica, ela mais do que todos tem que correr atrás de cuidar dessa microbiota. Só que o ideal é que isso fosse feito antes, porque o paciente que ele é obeso, ele já tem um processo inflamatório crônico. Então, a chance dele já ter uma desbiose desde antes da cirurgia é maior. O preparo. O preparo que não ocorre. Então, assim, o preparo psicológico, o preparo com relação aos novos hábitos alimentares, as novas rotinas que a pessoa tem que ter, isso não existe na grande maioria das vezes. O paciente, quando vai no meu consultório, que ele vai para fazer a cirurgia bariátrica, eu tenho um protocolo no consultório que é uma modulação intestinal antes, que são 3 dias. Aí ele fala assim, não, mas para que eu vou fazer isso? Eu já vou emagrecer depois. Não é para emagrecer, é para poder a gente equilibrar essa microbiota. Porque os estudos já mostram para a gente que a microbiota do obeso é diferente de uma pessoa que está no peso ideal. Então, é uma microbiota que sustenta esse peso elevado. Então, a gente tem que, de fato, modular esse intestino para fazer a alteração dessa microbiota. Uma das maiores dificuldades de quem tem, que está em processo de perda de peso, é justamente fazer a manutenção desse peso depois. Por quê? Porque ele não fez essa troca, ele não fez essa modulação. Então, muitas das vezes ele vai entrar nesse efeito sanfona, ele vai recuperar esse peso, mas por quê? Porque essas bactérias não foram moduladas. E não é só para os bariátricos, não, né? A gente está numa onda aí das canetas emagrecedoras, então também vale para essa situação, não só para quem fez cirurgia bariátrica. É interessante que aí é pensar em pular etapa, né? Quer dizer, ninguém quer passar pelo processo, ninguém quer a dor do processo, eu quero o resultado. E o processo que é tão importante, né? É necessário, porque vai manter e sustentar isso lá na frente. Não, e até porque... Senão vão para compulsão. Voltando aí na questão das canetas também, a caneta ela prende muito o intestino. Então, dependendo da caneta, solta também, né? Tem as duas situações. Ou prende demais ou solta. Mas o mais comum de todos é um intestino muito preso. A pessoa leva cerca de 7 dias para evacuar. Então, ela está emagrecendo ali, mas que peso é esse que ela está perdendo?
né? Então, é isso, a gente tem que... Nossa, isso mostra, assim, tudo que a gente precisa pensar, né? E como o nosso corpo, ele sinaliza, e como a gente precisa se conhecer e perceber esses sinais, né? Teve uma perguntinha aqui, que se é verdade que a vontade constante de comer doces pode indicar algum problema, sabe? Assim, tem relação? Uai, tem nesse sentido que eu falei, que a gente está com uma resposta inflamatória instalada, um cortisol muito elevado, e aí com essa sinalização ali de que precisa chegar a glicose, que é a energia rápida. Então aí você começa a ter um potencial maior de comer o doce, por exemplo. Eu falo muitas das vezes, o paciente chega lá no consultório e fala assim, não consegui seguir dieta. Se o paciente não conseguiu seguir dieta, às vezes, não foi porque ele não quis, porque, né, tem gente que fala assim, você não está fazendo tudo que precisa. Não, às vezes porque a gente ainda não conseguiu chegar nesse equilíbrio. E aí a gente tem um problema fisiopatológico instalado ali que a gente tem que ir construindo essa mudança. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, teve uma convidada aqui no programa outro dia que ela falou assim que 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é pelo intestino, né? Como que é isso? É por isso, então, que a gente relaciona com essa questão do mau humor, enfim, do sono? É essa relação? É justamente essa relação. Como o intestino tem essa inervação do vago, então ele ali ele comanda toda essa produção e aí dos neurotransmissores, isso vai alterar diretamente a parte de humor. Não tem aquela coisa, né, que a gente fala, a pessoa está enfesada. A pessoa que tem o intestino preso, ela fica literalmente enfesada. Olha só. E assim, trazendo mais assim para o nosso dia a dia, né, pensando em hábitos, o que a gente faz no dia a dia que afeta o intestino. Por exemplo, eu já ouvi dizer que a mastigação ela é muito importante nesse processo. Como que é? Então, a gente precisa mastigar bem o alimento, porque se a gente não mastiga bem o alimento, esse alimento vai chegar inteiro no nosso estômago. E o nosso estômago vai ter que fazer esse papel de liquidificador. Então, ele vai ter que tentar triturar ali um pouco. Só que acontece que o estômago ele não é para isso. O estômago ele é para misturar esse bolo alimentar no ácido gástrico. Porque quando esse bolo alimentar está no pH adequado, que é em torno de uma acidez de 4, ele vai sinalizar para o esfíncter que divide estômago de intestino, através desse estímulo químico, que ele já está no ponto, que pode abrir para passar. Por quê? Porque esse bolo alimentar, quando chega ali nessa primeira porção do intestino, ele vai chegar perto do pâncreas e o pâncreas só vai reconhecer que tem alimento ali se tiver no pH certo. Então, se ele não tiver no pH certo, ele não reconhece e não vai liberar essas enzimas digestivas. Nossa. E aí eu começo a alteração ali, que eu já começo a criar um processo de desbiose por ali. Porque se eu não estou tendo a digestão daquele alimento, ele está sobrando. Ele está sobrando para quem? Para a bactéria do mal crescer. Então, a mastigação ela é fundamental. Por quê? Porque eu preciso deixar o meu estômago fazer o papel dele. E não o papel dos meus dentes. E hoje em dia tem gente que nem para comer, né? Na correria. Verdade. Come na frente da televisão, olhando o celular. Então, as pessoas me perguntam, Nutri, eu preciso mastigar quantas vezes? Eu falo, pelo menos 10, mas você vai fazer o seguinte, cada garfada que você colocar na boca, você vai descansar seu garfo. Eu não preciso que você fique lá contando, mas que você comece a prestar atenção. Além do que, quando você come rápido demais, você já está engolindo o ar. Bom que eu vou tirar uma dúvida, que eu falo muito na minha casa, sabe? Nem sei se é verdade. Mas, por exemplo, minhas filhas, quando vão comer que pega o celular, eu falo, solta o celular, senão seu cérebro não vai entender que você comeu e você não vai ficar satisfeita. É verdade. Viu? É verdade. Porque você não mastiga o tanto que você precisa mastigar. Mesmo, esse alimento chega muito mais rápido no estômago do que precisava, do que era para chegar. Então, até chegar o estímulo de saciedade aqui, você já comeu muito mais. E aí acaba engordando, porque eu fico muito preocupada por essa questão, assim, mais pela saúde mesmo. Mas eu falo, gente, olha para a comida, namora a comida, põe na boca, come lentamente, degusta a comida. Pode ser um arroz e um feijão, mas tem que ser, seu cérebro, suas papilas tem que sentir o gosto do alimento, porque aí registra e aí você para de sentir aquela vontade de continuar comendo até depois, porque eu vejo que assim, eu, por exemplo, almoço, eu como muito pouco.
E eu tenho uma prima que é super magra, mas ela come, tipo assim, 2 pratos. O dobro, o triplo do que eu comeria. E eu falo assim, não, esse pouco aqui, meu cérebro já registrou que eu estou satisfeita, não vou comer mais. É interessante, porque é uma consciência que o programa hoje está trazendo para todos nós, né, desse segundo cérebro. Então, esse eixo de conexão intestino-cérebro, é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é somente com relação ao humor, também com relação à memória, aprendizado, concentração. Tudo isso é afetado. Então, a forma que nós alimentamos, a forma que nós tratamos o nosso intestino, né, doutoras? Sim. Vai dizer muito de como eu estou me concentrando no trabalho, como eu estou aprendendo na minha faculdade, na minha escola. Então, não é somente uma desregulação do humor. E às vezes o pessoal não dá importância. Não dá importância. Né? Como qualquer a gente coisa. não é só o que a gente come, gente, é o que a gente come junto com o que a gente consegue absorver. Exato. E se eu não mastigo bem, isso também impacta na minha absorção. E se eu tenho menos absorção de vitamina B12, de vitamina D, de zinco, desses nutrientes, eu também vou ter questões neurológicas. Exato. Além do que, por exemplo, hoje a gente já tem aí o like autismo. O paciente ele tem características de autismo, mas ele não tem na genética o autismo. E a gente também tem muitos pacientes diagnosticados com déficit de atenção que às vezes ele não realmente tem o déficit de atenção. Quando a gente vai ver, o hábito alimentar está muito ruim, a gente tem uma alteração intestinal muito grande. Então, essa barreira que divide o cérebro do resto, ela está sem conseguir fazer totalmente a proteção. As toxinas estão chegando muito rápido ali naquele cérebro, está sobrecarregando e aí está alterando essa mudança, esses disparos dos neurotransmissores, o que vai alterar essa parte cognitiva toda. E ainda tem a questão da água, que as pessoas às vezes não tomam água. Sim. Então, a gente tem as células neurológicas que elas são distanciadas. Elas não estão uma ligada à outra. Então, aqui eu tenho um estímulo de um neurotransmissor, ele tem que cair nesse meio e ir nadando até lá na outra célula. E isso é líquido. Se falta líquido ali, eu não tenho esse neurotransmissor chegando lá. Então, a água hidrata o intestino? Outra dúvida, porque Hidrata quando as eu vejo fezes. alguém com o intestino preso, eu falo, você está bebendo água? Exatamente, hidrata as fezes. Automaticamente. As fezes, quando tem falta de água, eu brinco, quem não toma água, bebe água de cocô. Porque o corpo vai buscar água de algum lugar. Então, as fezes estão lá, não está entrando água, ele vai puxando aquela água das fezes e as fezes vão ressecando. E aí, eu tenho aqui o intestino. Essas fezes, elas têm que encostar aqui na parede do intestino, para o intestino fazer a leitura. Olha, tem fezes aqui, vão fazer um movimento peristáltico para empurrar essas fezes para elas sair. Então, se eu tenho, eu estou tomando pouca água, e aí estou tirando das minhas fezes, ela vai diminuindo, ela não encosta lá, e aí eu não tenho movimento para poder fazer evacuação. Então, essa questão de perguntar da água é muito importante. Nossa, então quem não bebe água, toma água de cocô. Exatamente. Gente, tá na hora do quadro, que absurdo. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui com a Vanessa. Conta pra gente, Vanessa, o maior absurdo que você já viu, leu ou ouviu sobre esse assunto? O maior absurdo que eu já vi foi uma paciente que chegou no consultório querendo emagrecer, que ela falou comigo que tinha procurado um profissional especialista em emagrecimento e ele tinha orientado ela para tomar o próprio xixi para emagrecer. Que? E ela Mentira. tinha tomado o xixi para emagrecer. Gente, aí é demais. Ô, gente, e assim, né, a gente tem que ter um pouco de senso crítico, porque eu acabei de falar aqui no bloco anterior sobre a questão das toxinas, da questão do cortisol, e aí você vai tomar xixi que é cheio de toxina. Tudo que você está Tudo eliminando, que você tem vai que jogar jogar fora, dentro você vai de pôr novo. pra dentro para emagrecer. Nossa, mas sabe, eu vejo um caso como esse, eu fico pensando assim no desespero também, né, dessa pessoa, assim, o quanto às vezes a gente está realmente desesperado com uma situação e vai querer fazer a qualquer custo, enfim. E a Chocada. responsabilidade de quem está orientando, né? Principalmente. Realmente um grande absurdo, né? Então fica aí o alerta, gente. Vamos ter senso crítico, pensar, né, antes de tomar qualquer atitude, né, Vanessa? Buscar Xixi não orientação. emagrece. Vamos seguir. Gisele, doutora Gisele, conta pra gente um absurdo. Ó, na minha área, né, eu mexo muito com infertilidade, então a gente tem muita situação de tomar garrafada para engravidar.
E a gente nem sabe o que exatamente Tem tem dentro, nessas né? garrafadas. E isso você pode estar prejudicando toda a sua saúde intestinal, sua saúde psicológica, que você aposta todas as suas fichas num produto que você não sabe nem exatamente o que se trata. Tem dentro. Como que é isso? Essas garrafadas é algo que vem pronto? Eu não conheço. Normalmente sim. Aham. Compra na internet, casa de ervas, Mercado Central. Mercado Central, as pacientes acham assim. É, de novo, né, gente? Buscar a orientação de um profissional aí. Vamos seguir. Jefferson, conta pra gente. Bom, um absurdo que eu também já contemplei foi de uma pessoa diabética. E aí ela escondia biscoitinhos, leite condensado, coisas bem doces, atrás do guarda-roupa. E o filho e o marido achavam que ela estava indo muito bem, ela estava, né, assim, conseguindo manter, não comer o doce, etc. e tal. E ela toda noite ia lá, esperava o filho, o marido dormia, ia lá e dava aquela mordidinha no biscoito, furava a lata de leite condensado e tomava. E aí, em conversa, bom, mas você escondeu do marido e escondeu do seu filho, e de você? Você escondeu? Aí ela ficou com aquela carinha de interrogação. Não me escondi. Ou seja, não ia adiantar nada. Exatamente. Né? Prejudicando só ela mesma. Porque não é sobre o outro, é sobre nós, né? Verdade. Então é importante ter essa consciência de que do que adianta eu, para o outro, eu mostrar que estou indo bem, mas para a minha consciência, para a minha saúde, não. Isso é Então é tão uma comum, questão, né? é tão comum, né? É muito comum. Então a pessoa lá está enganando a quem? O outro ou ela mesma? Eu acho pior, sabia? Porque, por exemplo, eu acho que quando você tem ele, igual ela escondeu do marido e do filho, com certeza eles eram extremamente preocupados com a saúde dela. De repente era a oportunidade dela falar, gente, eu não estou dando conta. Me ajuda, Eu hein? quero comer, me ajuda. Isso, Né? Mas, É Isa, oportunidade. olha que interessante isso que você está falando, porque isso mostra para mim que ela procurou você. Né? A importância dos profissionais capacitados ali naquele momento. Né? A gente não precisa passar por nada sozinho. Existem pessoas que estudam isso. E a gente vai assistir agora um depoimento de uma pessoa que compartilhou com a gente assim, como que o acompanhamento nutricional mudou a vida dela. Uau. Vamos assistir, depois a gente comenta. Eu gostaria de falar o quanto que o acompanhamento de uma nutricionista é importante e tem me beneficiado. Eu sentia muita azia, muita dor de cabeça e eu sentia sempre o meu estômago sempre muito estufado. Parecia que eu sempre tinha acabado de comer. Depois que eu passei a ter acompanhamento de uma nutricionista, eu passei a me alimentar melhor, saber o que comer nos horários adequados e esses sintomas desapareceram, além de que eu tenho uma saúde melhor do meu intestino, a minha saúde em geral mudou, me auxiliou a perder peso, que era uma coisa que eu também estava procurando, mas me beneficiou muito na saúde num todo, a dor de cabeça, desapareceu a azia, principalmente que eu tinha azia constantemente, tem me auxiliado muito. Ai, maravilhosa, Lira. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. E eu vou compartilhar com vocês que ela é paciente da doutora Vanessa. Emocionada, porque assim, o objetivo... Eu falo que o meu objetivo é ajudar a transformar a saúde das pessoas. E aí, quando a gente escuta isso, que mudou, que Gratidão, transformou, né? é muito gratificante. E eu vou te contar, tá? Porque assim, eu conversei com ela pelo WhatsApp e tal, e ela me falou assim, o quê? Pra falar? Claro, mudou a minha vida. Ela assim, se colocou super à eu falo muito nos disposição. meus posts, nas minhas lives, que a gente tem o ditado, né? Que o melhor amigo da mulher é o cabeleireiro, mas não é o nutricionista. Porque o nutricionista, você precisa dele em todas as fases da vida da mulher. Então, lá na adolescência, quando você começou a ter as primeiras menstruações, que às vezes vem os ciclos irregulares, que você foi em algum profissional, vai querer passar um anticoncepcional, ali você já tem a atuação do nutricionista tratando um ovário policístico, que pode ter uma resistência insulínica. Então, ao longo da vida, começou a ter dor abdominal, você pode ter uma endometriose que está relacionada à desbiose intestinal, se vai ficar grávida, se entrou na menopausa. Então, ao longo da vida toda, nossa, a gente precisa de um nutricionista. Então, o melhor amigo não é o cabeleireiro, é uma nutricionista. Não, eu vou te confessar. A minha filha de 13, eu não levei até hoje no ginecologista, mas no nutricionista eu já levei. O primeiro médico, depois do pediatra, que eu procurei para ela foi o nutricionista. É isso mesmo, porque a gente consegue melhorar a alimentação e aí a gente equilibra tudo, né? E aí, pensando principalmente na questão da modulação, que Nikele e Isa tá perguntando, mas o que é modulação intestinal? Como que funciona isso? Como que funciona? Então, modulação intestinal é você equilibrar as suas
bactérias do bem e do mal. E aí são estratégias que a gente utiliza para que a gente faça esse equilíbrio. E não sei se eu já posso falar. Pode, vamos falar das estratégias. Mas aí, então, é o quê? A gente transformar essa alimentação, começando pelo ato da mastigação, que a gente falou aqui. A gente começar a incluir realmente mais comida de verdade, né? Então, descascar mais, desembalar menos, então incluir mais fruta, mais legume, mais verdura. Preparar o seu alimento, você ir ali na sua cozinha, você preparar, porque você sabe o que você está colocando, que ingrediente que está entrando, o que você está comendo. Então, abandonar um pouco do fast food. Hoje a gente tem muito na palma da mão, né? Muitos aplicativos que oferecem para a gente esse recurso. Ai, eu tô com fome, o que eu vou comer? Eu tô com preguiça de preparar, eu vou ali, clico, peço alguma coisa. Então, se você não tiver recurso para mais nada e você conseguir pelo menos fazer essa mudança, onde você prepara mais os seus alimentos e consome menos do que está sendo produzido externamente, isso aí já vai ajudar muito. Mas uma atividade física, cuidado mental, como o Jefferson falou, nós somos uma tríade. A gente é uma mesa de 3 pernas, mente, corpo e espírito. Se uma dessas pernas estiverem fraquejando, vai desequilibrar. E aí, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu como muito rápido, se eu como muito rápido, eu já altero ali meu intestino. Então, a modulação intestinal também inclui isso, da gente tratar da mente. Então, são vários aspectos. Cuidar do sono, né? O sono é muito importante também. Então, todas essas estratégias, elas vão fazer com que o seu intestino melhore, que sua microbiota melhore e você torne uma pessoa mais saudável. É o básico bem feito. A doutora fala de ansiedade, né? Existem 2 tipos de ansiedade para a saúde mental. A ansiedade realística, que é aquela que nos bota para fora da cama de manhã, tá friozinho, estou no meu edredom, mas eu tenho que trabalhar. Então é aquela que nos traz uma agressividade para a vida. Essa é a ansiedade realística, que é a ansiedade boa. E a ansiedade neurótica, que não é ansiedade boa, que é a ansiedade mais patológica, que nos deprime, que faz com que, enfim, acabamos nos incorrendo em compulsões. Então, é muito importante, quando a doutora disse, né, sobre eu sou uma pessoa acelerada demais, então não tenho, às vezes, tempo de fazer uma comida, ou eu sou lento demais. É importante entendermos como está a nossa ansiedade. Eu tenho essa consciência, eu estou me deixando levar. Por isso é importante também, eu acredito, nessa questão multidisciplinar. Eu tenho uma paciente, eu tenho uma nutricionista, amiga, que eu encaminho pacientes para ela. Olha, a sua questão é alimentar. E ela, numa contrapartida, me indica pacientes também. Olha, não é aqui comigo, a sua questão é saúde mental. Então é importante ter esse olhar para o paciente para saber, de fato, onde a gente pode ajudá-lo, com qual profissional capacitado para isso. Eu tenho uma amiga que eu estou vendo a doutora falar, olha, e pede muito fast food, e a pessoa... Eu acho que o caso dela não é nem questão de não querer fazer ou não ter tempo. Eu acho que ela tem alguma ansiedade crônica e que ela se desorganiza. Mas vira um ciclo, e ela não consegue fazer um alimento e deixar, sabe? E ela já está tão acostumada a pedir que para mudar isso é só o Dr. Jefferson. Então, e aí e a doutora Vanessa. E a doutora Vanessa, ação em conjunta. Mas falando, já entrando nesse assunto, uma estratégia bacana é a gente cuidar da nossa rotina. Exatamente. Então, eu falo, pega uma agenda, faz um plannerzinho, né? O que eu me programei? Eu tenho programado, eu vou começar a trabalhar a tal horário, vou terminar a tal horário, eu tenho atividade física em algum horário. Então, como que vai ter que encaixar essa alimentação no meu dia? Vai ter que encaixar assim. Eu tenho como almoçar num restaurante que me ofereça uma comida legal? Não tenho. Eu tenho que levar? Então, eu vou ter que produzir isso, vai ser marmitinha? Como é que é? Então, não tenho tempo durante a semana. Será que eu produzo isso no final de semana? Então, a gente se planejar possibilita que a gente realmente coloque em prática uma alimentação adequada. E pode ser um planejamento a curto prazo, né? Sim. Que muita gente fica assim, nossa, mas eu vou ver resultado, vai ter que ser daqui 1 mês,
60 dias. Não, às vezes você vai se programar para uma semana. É. E aí, a cada semana, você vai fazendo isso. Que eu acho que objetivos curtos, né? A gente fala curto, médio e longo prazo. Não precisa de fazer por um mês, o né? curto, você tem uma chance maior de conseguir atingir. E atingir a sua meta melhora a questão psicológica, né? Você, opa, eu dou retorno, conta. né? Eu E isso consigo. você consegue começar a sair desse ciclo vicioso. Ô, doutora, para a mulher na menopausa, ali que está passando pelo processo da menopausa, tem alguma estratégia diferente também? Assim, o que você indica para essa mulher? Primeiro, sempre tentar fazer reposição hormonal. Se é uma paciente que não tem contraindicação, você devolver para o seu corpo aquilo que ele perdeu, porque o estrogênio ele é muito importante. Né? Então, primeiro, sempre isso e um acompanhamento com a nutricionista, porque a paciente entra na menopausa, ela entra em uma fase de um metabolismo mais lento, de um intestino que funciona pior. Então, são duas estratégias que eu acho que precisam vir juntas aí. Mas tem jeito, né? Não... Sempre. Sempre tem. E aí é o que eu falo, é uma mudança de estilo de vida, né? E aí você planta para colher. Se você faz essa mudança de estilo de vida bem cedo, você vai ter outro tipo de menopausa. Se o paciente está com o corpo muito inflamado, a paciente está com o corpo muito inflamado, o intestino muito alterado, ela vai ter os sintomas da menopausa muito mais exacerbados. Vai ter os calores, vai ter irritação, vai ter excesso de fadiga, uma falta de disposição para tudo. Quando a gente consegue equilibrar essa alimentação, e é uma paciente, às vezes, que ela trabalhou isso desde nova, o resultado, às vezes ela vai passar assim, ó, ilesa pela menopausa, ela não vai sentir. Que interessante, né? É uma outra estratégia também que tem que ficar atento, é a questão das vitaminas, né? A gente pega muito no consultório paciente com vitaminas, com várias carências, principalmente B12, ferro, ferritina, vitamina D, como você mesmo disse, que é muito importante para o intestino. E poucas pessoas realmente suplementam. Né? A gente teve aí até reportagem recente falando sobre hipervitaminose, a gente não está falando de supra suplementar. Não tomar nada em exagero, exatamente, né? Mas a gente tem que manter o mínimo essencial para o nosso organismo funcionar. E o mínimo essencial não é necessariamente o valor de referência do laboratório. E lembrar que se o intestino não estiver funcionando bem, não adianta também fazer essa reposição. Então, olhar as características, o meu intestino, minhas fezes estão naquele padrão ouro que eu falei, então, a cor está adequada, é marrom, porque se ela estiver esbranquiçada, pode ser um problema de fígado. Se ela estiver mais esverdeada, pode ser uma questão de supercrescimento dessas bactérias do mal. Então, a cor também é muito importante, o odor, avaliar e a frequência intestinal. Não é normal a gente ficar sem evacuar. O ideal é a gente evacuar todos os dias. Se a gente está ficando mais tempo sem evacuar, é sinal que esse intestino não está funcionando bem. Além do que, verificar sempre. Porque tem gente que tem preconceito e não gosta mesmo de olhar para as fezes. Olha, tem sangue nas fezes? As fezes estão pretas. Fezes pretas é sangue que está vindo do estômago. Ou tem sangue vivo nessas fezes? Esse sangue vivo é do intestino que está vindo. E a gente tem que olhar isso. Ah, eu tenho diarreia com frequência. Isso também não é normal. Eu tenho um caso de um paciente que ele achava ótimo ele ter diarreia. Aí emagrece. Porque, exatamente. Ele quebrava tudo no final de semana e tinha diarreia. E ele falava assim, eu tô jogando tudo para fora. Passava do limite também, né? E aí, o que acontece? Era um paciente mais velho, ele tinha vários pedidos de colonoscopia, nunca quis investigar. Um dia ele teve que fazer uma cirurgia, um cateterismo, que ele ia colocar um stent. Começou a usar o anticoagulante e aí, então, ele começou a ter sangramento nas fezes, muito sangramento. Aí foram fazer a bendita da colonoscopia que ele não tinha feito antes. Tinha uma lesão de 20 centímetros no intestino. E aí teve que entrar para outra cirurgia de urgência. E esse paciente, infelizmente, ele não conseguiu resistir à segunda cirurgia. Nossa. Então, a gente precisa chegar nesse nível? Não precisa. Gente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que observar os sinais que o nosso corpo dá, porque ele dá sinais todo dia. A gente tem a Preta Gil aí, né, que foi um caso que ela mesma levantou muito a bandeira e ela custou para poder prestar atenção nos sinais que o corpo dela estava dando, para então a gente evitar problemas, porque problema vai acontecer, mas a gente tem como evitar, a gente tem como fazer um tratamento precoce. Quanto antes, melhor, né? Exatamente. Como você perguntou no primeiro bloco, né, que exame que faz, mas não é necessariamente um exame, é ter tempo de prestar atenção em você mesmo, no que seu corpo está falando com você, que é o que mais acontece, às vezes a gente não para se ouvir.
A pessoa não quer nem olhar, né? E hoje, com as redes sociais principalmente, tem muita informação circulando por aí, né? Até brinquei no início do programa que acaba mantendo mitos antigos, novos mitos também. Eu tenho visto muito desse monjaro de pobre que o povo chama, que é um mix de fibra com não sei o que, assim. A gente pode. Pode, sim, que tem gente vendendo e-book mesmo, assim, porque uma pessoa que eu conheço falou, não, porque eu comprei um e-book, se quiser eu te mando, monjaro de pobre, paguei tanto nesse e-book, aí lá tem as receitinhas lá. A gente está correndo risco, Vanessa? Então, aí depende da receita, né? Mas se for um mix, por exemplo, uma farinha de linhaça, uma chia, aí a gente tem farinhas e sementes que vão nos oferecer fibra, o ômega 3, Psyllium é bom. então psyllium também é bom, só que a gente tem que ter cuidado e observar, né? Por exemplo, não adianta eu entrar com um mix de farinhas e não tomar água. Porque Às vezes a água é melhor, né? Exatamente. Às vezes, antes de eu entrar com esse mix de farinha, eu preciso comer a verdura que não está indo para o meu prato. Eu preciso comer a fruta que eu não estou comendo no dia a dia. Então, tem que avaliar. O paciente está fazendo tudo lindo, maravilhoso. Está comendo fruta, verdura, legume, está tomando água e o intestino não está funcionando. Então a gente precisa entrar com mais algum recurso, porque não está sendo suficiente. É um alerta tão interessante, porque a gente presta atenção em tantas coisas. Hoje em dia, com esse mix, né, da internet à nossa disposição, a gente presta atenção em tanta coisa, mas às vezes não prestamos atenção em nós mesmos. Então, você faz uma pergunta simples assim para a pessoa: como é que você funciona? Você amanhece bem-humorada, mal-humorada? Nunca parei para perceber. Como é que você é melhor na parte da tarde, produz mais à tarde, produz mais de manhã, produz mais à noite? Nunca parei para perceber. Então, às vezes, a pessoa está num trabalho, que ela trabalha ali de manhã, mas ela funciona melhor à tarde, porque ela acorda muito sonolenta. Então, esse autocuidado, esse prestar atenção em nós mesmos, é o primeiro sinal para que a gente possa ter uma saúde melhor, cuidar de nós. Eu pergunto para o paciente, o que você comeu ontem? Tem paciente que não lembra. E a gente normaliza as coisas. Quantas vezes você já perguntou para um paciente, como é que é com a sua evacuação? Normal. Vamos umas 2, 3 vezes na semana. Normal para quem? Olha só. E aquela coisa, né? O que é bom para mim, às vezes, não é bom para você. Não é bom para o outro. Então, a gente tem que pensar também que nós somos individuais. E a necessidade do meu ser pode ser diferente da Isa, da Nick. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu detesto essas coisas. Eu até tinha uma pessoa que mexia no meu Instagram e ele falava, não, você tem que colocar frase de impacto, consuma isso que você vai emagrecer. Eu falei, não gosto disso. Por quê? Porque não é assim, né? Você tem que mudar um hábito todo para que você chegue num resultado final que seja permanente. Dentro do que a gente está dizendo, será que a gente sabe, por exemplo, criar uma enquete aí agora, para você que está nos assistindo aqui no De Bem Com Você, você sabe quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Será que a pessoa tem? Por semana? Né? Será que ela tem? Sabe. Outra enquete, você já olhou o seu cocô? Ele está em qual padrão? Ele está em qual com as padrão? questões de internet, porque assim, a internet é muito boa, assim, trouxe muitos benefícios. Eu acho que a gente está lá, né? A Vanessa é bem atuante na internet também, para trazer a informação, mas nada te isenta do seu acompanhamento individual com o profissional. De ir numa consulta, exatamente. E saber filtrar também, né? O que você consome ali na internet, os profissionais que você acompanha. O De Bem Com Você, ele vem até com esse objetivo, assim, a gente quer construir esse espaço seguro para falar de saúde de uma forma leve e real, porque realmente são muitas questões que ficam por aí no ar. Por exemplo, tem uma aqui que todo mundo deve tomar probióticos para a saúde intestinal. Eu ia levantar essa. Por que eu ia levantar essa? Porque com esse acesso de informação, as pessoas estão cada dia mais ouvindo falar que probiótico E se automedicam sempre. É a camisa 10 do momento, né? A solução, milagre. E não é assim. Eu, por exemplo, eu nem prescrevo probiótico, porque, por exemplo, se eu tiver com um desequilíbrio muito grande da microbiota intestinal e eu tiver com muito crescimento de bactéria do mal na luz do intestino, quando eu coloco aquele probiótico, eu entro em choque. E aí eu vou ter mais produção de gases, eu vou ter mais dor abdominal. Então,
às vezes vale a pena a gente oferecer um pouco mais de fibra, alimentar aquela bactéria do bem para ela crescer e sobrepor a bactéria do mal. Pra depois o Exatamente. Para depois, se for o caso necessário, a gente colocar o probiótico. Ai, que interessante. Uma outra questão aqui também é do chá laxante, que resolve o intestino preso. Resolve? Então, momentaneamente, vai resolver. Mas a questão é que estrago que vai trazer. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu pergunto, né? Diarreia emagrece? Aí ontem teve um comentário nesse vídeo falando assim, mas então por que quando a gente toma aquele remédio que atrapalha a absorção da gordura faz a gente emagrecer? Justamente porque não deixa absorver a gordura. Mas só que junto com isso eu venho com uma diarreia muito grande e essa gordura que está lá na luz do intestino vai alimentar essas bactérias do mal e elas vão crescer mais. Mas quando eu venho com essa diarreia, e aí é o perigo de eu tomar o chá laxante, porque eu vou ter muitos episódios de diarreia, aquele jato de água vem varrendo as células do intestino. Então, eu começo a ter um intestino poroso de novo, com células que estão morfologicamente alteradas, não conseguem fazer as suas funções da digestão, da absorção, e aí começa a desenvolver as carências nutricionais. Doutora, e é interessante, né, nessa pergunta que a Nick trouxe, nessa enquete, até que ponto trabalhar somente a consequência? Não é interessante também investigar a causa? Porque esse chá laxante, tudo bem, libera. E aí? Vai ser uma repetição, acontece? Exatamente. Eu, no consultório, eu trabalho gatilhos. Às vezes, o paciente chega lá, eu vim emagrecer. Aí eu começo a fazer anamnese e falo assim, não, mas tem que trabalhar isso e aquilo. Aí o paciente, mas eu só vim emagrecer. Eu falei, pois mas isso aqui tudo está te atrapalhando a emagrecer. Então, é isso. É quem que está prendendo esse intestino? É uma intolerância alimentar? Ou uma alergia alimentar, é a falta de ingestão de água, é a falta de ingestão de fibra. O que está trazendo esse intestino preso? Uma doença ginecológica, porque existe um estudo do que começou primeiro, se é a desbiose intestinal ou a endometriose. Olha só. E além disso também, né? O que traz a diarreia? Porque também, nós estamos falando muito de intestino preso, mas a diarreia também é um problema. Ela também é um sinal que esse intestino está ruim. E não sei qual que é pior, se é a diarreia ou se é o intestino preso demais, porque todos os dois vão trazer danos. A gente está chegando assim no final do programa, infelizmente, mas eu queria muito, Jefferson, que você trouxesse pra gente assim, estratégias para lidar, sabe, assim, com ansiedade, com estresse do dia a dia, porque a vida moderna, gente, meu Deus do céu, dá uma luz para nós. É uma loucura, né? A ansiedade, ela é o acelerador que ganhamos de brinde por não esperarmos, por não sabermos esperar o nosso próprio tempo. Então, talvez seja interessante nós pisarmos um pouco no freio. Será que eu preciso desse acelerador o tempo todo? Então, a ansiedade é um acelerador. Eu estou acelerado. Mas por quê? Para quê? Para quem? Eu quero dar alguma resposta? Eu quero provar para alguém que eu sou capaz ou que eu dou conta? Será que eu tenho que provar mesmo? Então, a psicanálise, que é a abordagem que eu trabalho na psicologia, ela diz o seguinte, ninguém tem que nada. Cada um faz o que dá conta. Isso não é estar na zona de conforto, é se conhecer e respeitar o seu limite. Então, talvez pisar um pouco no freio, entender o seu tempo, se conhecer e prestar atenção em você, para que depois as coisas possam chegar aí na normalidade. Uma estratégia que eu gosto muito é a respiração. Sabe aquela brincadeira? Cheira, florzinha, sopra a velhinha. A minha menina fala isso. Trabalha um pouco essa respiração que já vai dar para desacelerar, né? E a gente perguntar por quê, para quê. Porque na hora que a gente puxa, eu brinco, às vezes a gente tá com a respiração cachorrinho. Tá só aquela respiração superficial. Na hora que a gente puxa e solta, deu tempo de eu perguntar, por que está acontecendo isso? E às vezes essa respiração do cachorrinho que fica, enfim, assim, dessa forma ofegante, é porque você está querendo responder alguma coisa para o outro. Você não tem que responder nada para ninguém. A partir do momento que você se conhece, sabe quem você é, e se você se instaura ali no seu ego fortalecido, está tudo bem. Então, muitas das vezes, é o outro em nós que desperta isso. Não somos nós. É o outro que causa isso em nós. Então, deixa o outro lá no cantinho dele, pisa no freio e segue a sua toada, o seu caminho, e tudo vai ficar bem. Ai, gente, maravilha! Foi um prazer conversar com vocês. Acho que, assim,
faltaram alguns pontos e isso mostra que a gente vai ter que fazer um outro programa sobre esse assunto, mas muito obrigada, viu? Amei. Obrigada a você. Também agradecemos. E você que ficou com a gente até aqui, lembre-se, cuidar da saúde intestinal é cuidar de você por completo. Pequenos hábitos fazem diferença na sua energia, no humor, no seu bem-estar. Ouça o seu corpo, dê atenção a ele e coloque o seu cuidado entre as suas prioridades. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. No YouTube você encontra essa e outras edições. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. Tem muito vídeo lá para você maratonar, deixar seu comentário e mandar pra gente, sabe onde? Lá no Instagram, @tvhorizonteoficial. Você pode participar das nossas enquetes e interagir com o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!